nessa sociedade de covardes, uma geração dopamina, a gente está cada vez mais escondido através dessa reputação digital. E a gente está cada vez mais escravizado do algoritmo. O Brasil é o país que mais consome redes sociais no planeta Terra hoje. A gente ganhou das Filipinas era o primeiro lugar. E a gente está vivendo um processo de, fala brain rot, que é a gente está vendo o cérebro podre. A gente está cada vez com menos capacidade para discernir e cada vez menos capacidade de pensar. E a gente passa horas aqui. Quem garante que fica menos de 3 horas por dia hoje em redes sociais? Levanta a mão. Quem garante que fica menos de 3 horas? Alguém garante? Deixa eu ver seu celular aqui para dar uma olhadinha se você tem. Garante mesmo, você pode ficar, não precisa mostrar não. É que quando eu peço para mostrar, a pessoa fica com medo, né? Ela fala, não vou mostrar não. Então a gente está cada vez mais se escondendo na vida. E esses tudo são sintomas. É sintomas de fuga que a gente está fugindo do nosso propósito, do significado. A gente buscando, às vezes, correndo contra o vento. Buscando coisas, às vezes, que não vão saciar nossa alma, que não vão te satisfazer por inteiro, que não vão te entregar aquilo que te dá plenitude, aquela paz que te excede todo o entendimento, que excede aquilo que flui dentro de você. E aí eu quero contar para você hoje, não é sobre você, eu quero falar sobre a história de um fugitivo, e esse fugitivo sou eu. Como é que foi minha trajetória? Não sei para quem sabe, quem me conhece, eu sou pai de 5 filhos, né? E quando eu falo que eu tenho 5 filhos, você fala, eu tenho 5 filhos. Isso, eu tenho 5 filhos. Então, como pai de 5 filhos, eu sempre tive uma responsabilidade. Eu tenho uma história que meu filho pequenininho, o mais velho, o Rick, quando nasceu, ele tinha mais ou menos 1 mês de vida. Eu estava voltando de uma viagem de Curitiba para Londrina. Um caminhão estava andando na faixa contínua, eu fiz a ultrapassagem proibida. E aí um policial me parou, pediu minha carteira de habilitação, pegou uma nota de R$50, minha carteira de habilitação e me liberou. Eu continuo, vou embora, porque precisava ver meu filho, tinha acabado de nascer. Quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo uma cadeirinha sentada lá atrás, e eu penso, meu Deus, o que eu fiz? O cara me subornou, pegou R$50, e eu comecei a chorar, e eu falei, eu preciso voltar lá, pedir o dinheiro de volta, porque se meu filho estivesse aqui, eu não faria isso, e não é isso que eu quero ensinar para o meu filho que acabou de nascer. E aí eu volto lá, peço para o policial me devolver os R$50 e aplicar a multa, porque é o que ele devia fazer. Só que eu estou contando isso para você na abertura, para dizer que hoje eu ando com o meu carro, e quando eu olho pelo retrovisor, eu tenho 5 cadeirinhas atrás olhando. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu penso, meu Deus, será que isso faz sentido? Só que mesmo tendo uma vida onde eu faço uma reflexão sobre princípios e valores, e para quem já ouviu palestra minha aí, sabe que eu falo muito sobre isso, falo muito sobre a minha família, eu fugi muito, e tudo ainda começou com a minha história. Eu sou filho de um pai alcoólatra, e eu nunca contei muitas minhas histórias na minha infância, porque eu sempre tive orgulho dela, e de verdade, não é uma história triste para mim. Porque essa história que me trouxe até aqui, me tornou o pai que eu sou, o marido que eu sou, o profissional que eu sou. Mas eu sou filho de um pai alcoólatra, meu pai já fez roleta russa umas 2 vezes, de colocar uma bala no revólver, girar e dar 2 pipocos, e óbvio, não saiu bala nenhuma. Já vi meu pai bater na minha mãe muitas e muitas vezes. Mas a história que eu fugi mesmo tinha relacionado a mim. Sabe que eu tinha um trauma de me ver quando eu era pequeno. Eu pensava quando eu era pequeno, criança, eu me achava feio. Usava um óculos fundo de garrafa, perninha torta, ralada. Eu era o último para ser escolhido em qualquer jogo de futebol. Eu era sempre preterido para qualquer coisa. E eu tinha um trauma daquela imagem. Eu lembro que quando 16, 17 anos tinha uma namoradinha, eu levava em casa. A minha mãe logo queria mostrar o álbum de fotos e eu ficava desesperado. Eu falava, mãe, não pode mostrar isso. Porque se ela pensar que os filhos que eu vou gerar vão ser parecidos com quem eu era quando pequeno, ela nunca mais vai namorar comigo. E eu cheguei a um ponto que eu não queria mais, eu não tinha foto nenhuma quando eu era pequeno, minha esposa nem conhecia fotos minhas quando eu era pequeno. Terminei um livro meu ano passado, que é Em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei, e é um livro mais biográfico, eu falo, eu tenho que colocar na palestra as minhas fotos. Eu mando uma mensagem para minha mãe, 1h da manhã, falo, mãe, você tem as fotos minhas quando eu era pequeno? Pode mandar as mais feias que você tiver aí. Aí ela fala, impossível. Eu falo, meu Deus, será que era tão feio que até minha mãe jogou minhas fotos fora? E aí, depois que ela escreve impossível, ela fala, não, eu não tenho porque você sempre foi lindo. Impossível, porque você sempre foi lindo. E quando a minha mãe fala que eu sempre fui lindo, eu começo a chorar e eu falo, meu Deus, eu era lindo. E agora eu vou mostrar eu pequeno para vocês. Se prepara, respira fundo, porque eu era lindo. De verdade eu era lindo. E olho essas fotos hoje com muito orgulho, eu vou explicar por quê. Aristóteles ele tem um conceito que ele fala sobre ato e potência, que todo mundo é uma semente, mas potencialmente em você já existe uma árvore. E você pode viver como uma semente, você pode ver todo mundo como semente, você pode nem se importar da vida como semente que você tem, mas dentro de você existe uma potência de ser árvore. E quando eu olhei isso, eu falei assim, não importa o quão preterido eu fui, o quanto improvável eu fui na minha jornada, mas ali existia uma potência dentro de mim, que nem eu mesmo via, mas alguém via. Alguém via. E é sobre esse alguém que eu quero contar hoje para vocês, porque Deus me viu quando nem eu mesmo me via. Quando eu era aquela criança rejeitada, que era o último a ser escolhido, na 8ª série, que era a 8ª série quando teve a formatura, todo mundo tinha um nome escrito na camiseta, o nome na camiseta meu era Zoinho.
Tinha o Paulo, o Júlio, a Joana, a Patrícia, e o meu era Zoinho. Porque meu apelido era fundo de garrafa, óculos fundo de garrafa, aquele bullying tradicional, que normal, que antigamente chamava bullying, era normal, e hoje é uma aberração. Chamar um filho hoje de 4 olhos, Zoinho, na escola, fecha a escola, desce helicóptero, bombeiro chega. Mas naquele lugar, Deus já existia, já havia visto algo em mim que nem eu mesmo via e que muitos não viram. E não tem como eu contar a minha história, e não tem como eu falar da fuga que eu vivia ao longo da minha trajetória, sem falar do que Deus viu em mim. Porque esse Deus é um Deus dos improváveis. Eu adoro aquele versículo de Paulo que ele fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que são. Deus escolhe aquelas coisas que não são nada para envergonhar as que parecem ser. Eu sou muito fruto do improvável. E sabe, quando eu tinha 19 anos, um dia alguém chega para mim, eu numa vida louca, de jovem, vivendo, bebendo, festando, ele vira e fala assim: se você morresse hoje, quem é que estaria lá no seu velório chorando por você? E foi só isso que ele disse para criar uma comoção interna dentro de mim. Ali, com 19 anos, eu pensei: meu Deus, se eu morresse hoje, vai ter 5 pessoas no meu enterro, chorando genuinamente por mim. E nesse dia eu decido mudar a minha vida. Eu lembro que minha mãe tinha ido para a igreja, ela encontrou Jesus, e ela estava lá com uma vida fervorosa, e ela ficava orando para me levar para a igreja. Eu achava aquilo uma palhaçada, falava: que isso, mãe, lavagem cerebral fizeram em você e tal. E um dia eu estou passando perto do quarto dela, a porta estava fechada, eu vejo ela chorando, e ela fala: Deus, eu só te peço uma coisa só eu te peço. Permita que o meu filho vá no meu batismo, é o dia do batizado dela. Eu tinha 19 anos, eu falo assim: por que ser tão cabeça dura assim? Fiquei constrangido pela minha mãe e falei: vou lá no dia do batismo dela. Nesse dia eu entrei lá e eu entendi o quão improvável era. Ali eu entendi que aquela história daquele menino rejeitado, preterido, aquele menino que o pai colocou 2 balas no revólver e brincou de roleta russa, aquele menino que viu a mãe apanhar muitas vezes de um pai alcoólatra dentro de casa, existia um propósito, existia algo a mais, existia um significado sendo gerado dentro de mim e que não estava relacionado ao que eu via ou que as pessoas viam. E naquele dia eu tive um encontro genuíno com Jesus, quem me curou, salvou, renovou. E quando eu olhei aquilo, eu lembro que acabou o culto e deu 2, 3, 4 horas e eu não conseguia parar de chorar, E depois desse dia a minha vida muda, né? Eu faço muitas coisas, Deus me dá uma graça de falar, de construir projetos, de desenvolver movimentos, crio movimentos incríveis. Talvez alguns de vocês já foram em algum evento que eu fiz ao longo da minha vida. Pisei em palcos que eu nunca imaginei, visitei tantos países, palestrei na ONU, eu fiz coisas que foram muito especiais. Só que ainda nessa trajetória, eu olho e penso: eu ainda estava em fuga. E a fuga que eu estava vivendo ali não era mais uma fuga sobre quem eu era, mas era uma fuga sobre chamado. Sabe, o mundo cada vez mais está conduzindo a nossa vida e a nossa jornada para que a gente vá em cima daquilo que o mundo estabeleceu como um padrão. E a gente vive uma idolatria sobre o dinheiro, sobre a grana, sobre o carro importado, sobre a influência, sobre a audiência que você constrói, que a gente não sabe mais separar o que é ego, o que é vaidade. A gente está vivendo uma vida egocêntrica, e aí o Epicentro é um lugar tão incrível, porque o coração de generosidade do Ricardo Jordão é sem tamanho. E por isso que eu falei: eu vou subir nesse palco hoje, depois de 10 anos, não como um palco, eu estou subindo aqui com o coração constrangido, porque para mim é um altar. Não é sobre a minha história, né? Tem um versículo que diz: para onde fugirei da sua presença, para onde me ausentarei de ti? Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás. Se eu subo a mais altos céus, tu também estás lá. E por mais que eu tentasse ao longo da história criar projetos incríveis, ser conhecido, ser validado, sentar em mesas, conhecer gente reconhecida, ser sócio de gente importante, tudo eu fiz, e nada disso tinha relação genuína com o meu chamado. Todas as mesas que eu já sentei, ou que eu já tentei sentar, todas as mesas que eu já acessei, eu tentei acessar, nada delas satisfizeram aquilo que era o meu chamado. Só que nos dias mais difíceis que eu já vivi ao longo de toda a minha trajetória, como se eu sempre ouvisse aquela voz perto de mim falando: eu amo você, eu escolhi você, e eu tenho um sonho para você. Eu não sei se você já ouviu essa voz em algum momento da sua vida, no seu momento de não tem barulho, onde só está o silêncio, não tem amigos, não tem ninguém, você está sozinho num quarto, com seus dilemas, as suas dores, os seus desafios, os seus medos, as suas angústias, as suas expectativas sobre gerar significado ao longo da sua trajetória. Mas nesse dia e vários dias, eu quero que você saiba que se você ouvir, as mesmas palavras serão ditas para você. Eu amo você, eu escolhi você e eu tenho um sonho para você. Hoje a fuga acaba.
Hoje, nesse palco, depois de 10 anos, eu estou sendo intencional naquilo que eu acredito e dizendo assim, qual é o alinhamento do meu chamado? Qual é o alinhamento daquilo que eu tenho como propósito e significado ao longo da minha trajetória? Não quero mais construir uma pequena história. O meu cunhado disse isso, meu cunhado e a minha cunhada, a irmã da minha esposa, largaram tudo agora no final do ano, vão estudar 1 ano sobre as coisas de Deus dentro de uma fazenda, e no texto que ele escreve, ele fala, a gente está muito preocupado com a nossa pequena história. A pequena história é o que eu vou ganhar, o que eu vou trabalhar, o que você vai construir, quanto dinheiro você vai ter, a casa que você vai comprar, o carro que você vai, o que você vai aprender aqui para multiplicar o seu dinheiro. E não está tudo bem, e é legítimo você pensar isso. Só que tem uma grande história sendo construída, que às vezes não é a nossa pequena história. E essa grande história é quando você coloca os seus dons, os seus talentos a serviço, que seja algo além de você, algo que potencialize a sua existência, algo que você olha e fala, é isso que eu quero gerar na minha trajetória e na minha vida, é isso que eu quero construir enquanto significado. E hoje essa fuga acaba porque eu quero construir uma história que seja muito maior, e esse movimento, e eu já construí muitos movimentos, o Welcome to More, construí um movimento de educação, construí um movimento de metaverso, inteligência artificial. Hoje nasce o maior movimento da minha vida, que é Sparkle, Chamados para Excelência. Você fala, Flávio, o que é Sparkle, Chamados para Excelência? Sabe uma coisa que sempre me intrigou, é por que a igreja é boa dentro e não é boa fora? Por que as pessoas estão dentro da igreja e por acaso, não por acaso, por obra de Deus, a gente está dentro de uma igreja? Por que aqui dentro dos cultos a gente louva, a gente chora, a gente vai, mas quando chega na segunda-feira o advogado é aquele advogado que não ajuda uma pessoa que precisa, o médico deixa 2 horas o outro esperando e não pede desculpa? Por que a gente não é excelente naquilo que a gente faz, tendo em vista tudo que a gente já recebeu? Não é sobre o que eu vou ganhar no meu futuro, é sobre o que eu já recebi, e o que eu já recebi me capacita para ser excelente hoje. E a Sparkle é um movimento de resgate da excelência. Ela nasce para construir a maior plataforma global de movimentos cristãos que impactam negócio, família e sociedade. A nossa missão é mudar a cultura, formar novos líderes que vivem e aplicam valores do reino de Deus no mundo real. A nossa visão é a espada de Golias. Tem a passagem quando Davi ele pega as pedrinhas, ele olha para Golias, e ele vai ali na força de Deus, e ele taca as pedrinhas, Golias cai. Mas ele termina aquela história pegando a espada de Golias, e aí ele finaliza. Sabe que nós, como cristãos, quem é cristão, está vivendo uma vida pegando as pedrinhas e tentando matar Golias com as pedrinhas, e a gente só vai conseguir matar Golias quando a gente usar a espada dele. Usar a espada dele é fazer com excelência aquilo que é feito lá fora. E o chamado que a gente tem dentro da Sparkle é a fé sem excelência é discurso vazio. A gente vai ter uma editora, aceleradora de movimentos, escola de líderes, agência. Eu quero tentar fazer o máximo de influência nas áreas mais diversas possíveis para ajudar e capacitar líderes que querem realmente fazer projetos significativos e relevantes. É menos ego e mais eco. É menos sobre mim e é muito mais sobre o propósito. É menos sobre mim, sobre a minha história, sobre de onde eu vim, o que eu faço, e muito mais sobre o que Deus quer que eu faça. Aonde Deus quer me conduzir, aonde Deus quer me levar. E sabe, para um projeto tão relevante como esse, não podia ser diferente que não fosse em família, assim. E é um projeto que tem brotado e queimado no meu coração, no coração da minha esposa que está aqui, dos nossos filhos, da nossa casa, e fala assim, é sobre isso. É sobre isso. Por que a gente vai ficar correndo contra o vento, para a gente ficar criando projetos, empresas, negócios, por mais tentador que seja tudo isso, a gente tem que estar alinhado com o chamado. Hoje, então, é o fim do palco e começa um altar. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de subir em palcos, sempre. Mas eu não quero mais subir no palco. Todo palco, eu estou doando agora, a partir de hoje eu vou doar 30 palestras minhas esse ano para ir onde Deus quiser que eu vá. Cada palco que eu for convidado, eu quero ir com um coração muito, muito temeroso. Eu quero ir porque não é mais falar sobre estratégia, sobre planos de negócios. Eu quero ir falar sobre o que está queimando dentro do meu coração. Que eu acho que está chegando um tempo onde a gente precisa ser excelente em tudo que a gente faz, onde a nossa marca tem que ser não mais sobre o que a gente entrega, mas o que Deus entrega através de nós. Às vezes a gente se sente um pouco semideus, a gente acha que a gente tem todas as respostas, todos os caminhos, que não sei o que, a gente vive uma vida cheia de orgulho, cheia de vaidade, mas Deus às vezes está conduzindo a gente para outro lugar. E o que eu quero falar é que chegou a sua hora também. Eu não sei o quanto que isso queima no seu coração, mas chega de fugir, chega de viver no medo, chega de ouvir gurus, chega de se sentir sozinho e de não se sentir amado. Chega de ficar projetando a sua vida na vida de alguém, chega de ficar olhando a rede social e ficar se comparando o tempo inteiro. Chega de ficar criando vazios existenciais dentro de você e estabelecendo uma métrica como se a sua vida devia ser mais parecida com aquele guru que você segue.
A era da autenticidade, a era da originalidade, ela passa pela humildade. Da gente se prostrar, se curvar e falar, olha, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso me sentir amado, eu preciso fugir do medo. Tenha coragem de se deixar ser abraçado por um Deus amoroso, que te amou a ponto de deixar o Filho dele morrer numa cruz. Eu não sei quantos de vocês são cristãos. Eu não sei quantos de vocês acreditam no que eu estou dizendo. E eu não estou querendo impor para você a minha fé, mas eu quero que você entenda que esse momento era um momento importante para mim. Era um momento de quase 1000 palestras que eu fiz na minha vida. Eu lembro uma vez, em 2016, eu fui fazer uma palestra para a Gol, linhas aéreas, e Deus me incomodou que eu precisava falar. E eu não sei se foi Deus, foi meu coração, enfim, eu fui lá e fiz uma palestra e falei sobre Deus e tal. E eu tomei muita porrada em 2016, muita porrada, meu Deus. Eu lembro que fizeram carta de desagravo, que eu não podia estar. Eu falei, meu Deus, mas tem hoje tanto guru, todo mundo fala de Deus aí. E eu entendi que eu devia expressar a minha vida muito mais com a minha vida do que com as minhas palavras. E que talvez eu fosse constranger muito mais as pessoas perto de mim, andando em retidão, mostrando meus princípios, meus valores, mostrando a vida que eu tenho família, como pai, como marido. Só que chegou uma hora agora que não sei, tem um tempo novo surgindo. E esse tempo é para falar isso para você. Tenha coragem de se deixar ser abraçado por um Deus amoroso que te amou a ponto de deixar o Filho dele, Jesus, morrer numa cruz. Você nunca está sozinho, você nunca estará sozinho. Eu quero convocar você a fazer parte de alguma forma desse movimento. A gente quer mudar o mundo começando pelo nosso. Eu vou deixar um QR Code aqui no final para você, se você quiser participar de alguma forma, se você quiser ser voluntário, se você quiser trabalhar com a gente, se você quiser ser um intercessor desse projeto, se você é uma pessoa de oração, ou se você ouviu essa palestra e falou, Flávio, eu senti algo quentinho dentro do meu coração, eu não consegui entender ainda o que seja, pode se cadastrar lá também. Eu faço questão de pessoalmente marcar um horário com você e te ouvir e falar um pouco mais de tudo que está acontecendo hoje dentro da minha história. Eu quero que você entenda que essa frase é uma frase que eu sempre quis dizer, e eu vou dizer hoje pela primeira vez, e vou fazer de um jeito genuíno, porque se isso aqui é um altar, eu vou ajoelhar para falar para vocês. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sempre quis falar isso dentro de um palco, dos quase 1000 palcos que eu já visitei. Eu já palestrei no Rock in Rio, já fui para mais de 30 países. E eu sempre quis ter um lugar que eu pudesse falar isso. E é muito libertador estar aqui hoje falando para vocês que eu não seria absolutamente nada se não fosse Ele. Quando eu boto meus filhos para dormir, eu falo, filho, muitos filhos, né? Quando eu boto meus muitos filhos para dormir, eu falo, filho, o que o papai tem de bom não é meu, é Jesus. E o que você vê de ruim no papai é o próprio papai. Porque absolutamente tudo, tudo de bom que existe em mim, de qualquer graça que existe em mim, de qualquer criatividade, de qualquer coisa que você percebe em mim, não é meu. Então é com muito temor no meu coração e com muito sentimento de liberdade que eu falo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quiser, de alguma forma, participar da Sparkle, sem distinção, eu quis muito falar aqui sobre minha fé e sobre o que eu acredito, mas você é muito bem-vindo, da forma que você quiser. Está aí o QR Code, você pode se inscrever, escolhe lá a parte. Se você quiser me levar para falar, no sul, onde você quiser, eu também estou doando 30 palestras minhas esse ano. É um processo de renúncia que a gente está fazendo nessa casa. E não fiz na abertura, eu quero agradecer o Thiago Nigro, que ele quis vir hoje me ouvir, porque ele sabia que esse dia era importante, não importava a plateia. O Jordão tem uma relação muito profunda disso aqui hoje ser um altar, porque é isso que ele tem construído ao longo da vida dele, um altar para que as pessoas possam se derramar ali. Eu queria muito me derramar hoje aqui nesse palco. Eu quero agradecer o Thiago, porque esse projeto todo começou com uma faísca que ele gerou no meu coração. Então, o Thiago, que Deus tem usado o coração do Thiago de um jeito muito generoso. E todo esse projeto aqui, ele é integralmente parte disso. Eu espero que a gente consiga fazer coisas muito relevantes para a sociedade e para o mundo, e que a gente possa fazer diferença
sem olhar muito para nós, olhando mais para fora, entendendo que o verdadeiro significado é quando a gente coloca a nossa vida à disposição para servir. Muito obrigado.